Boa tarde, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levi, e hoje a gente vai falar aqui sobre espelhos esféricos, dando continuidade às nossas aulas aqui de óptica, tudo bem? Beleza? Tá? Então, essa aula aqui, ela vai ficar gravada para quem não tiver a possibilidade de assistir ao vivo, poder assistir depois, quantas vezes quiser. Vocês receberam também a apostila, né? Sobre o conteúdo aqui que a gente vai ver. Tudo bem? Tranquilo? Não, Angela, desliga o teu microfone aí, por favor. Isso, obrigado. Então, vamos lá. Vou apresentar aqui minha tela para vocês. Vocês vão me dizer aí se está aparecendo. Vamos lá. Apareceu minha tela aí para vocês? Sim, legal. Então, a gente vai ver hoje o conteúdo chamado de espelhos esféricos. Na aula passada, nossa última aula, a gente viu espelhos planos, né? E hoje a gente vai ver a primeira parte de espelho esférico, né? Espelho esférico a gente divide em duas partes. A primeira parte que é a teórica, até a formação das imagens, e a segunda parte que é quando entra os cálculos, tá? Que a gente vai ver essa semana aí. Tudo bem? Beleza aí? Se vocês não têm nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, a gente vai iniciar agora. Tá? Então, olha lá. A gente vai classificar um espelho esférico como sendo qualquer calota esférica polida e com alto poder refletor. Vocês já devem ter visto um espelho esférico, por exemplo, quando sobe no ônibus. Tem aquele espelho lá atrás para o motorista olhar, né? E dá para ver o ônibus todo, assim como numa garagem, numa loja, né? O espelho de maquiagem das Boa meninas. tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, sim. Beleza. Obrigada. Sejam todos bem-vindos aí. Olha lá. Então, o espelho esférico, também numa bola de árvore de Natal, quando a gente olha o nosso rosto, a gente está presenciando um espelho esférico lá. Não é verdade? Então, aí tem uma foto aí de um espelho esférico numa praça, né? Então, a definição de espelho esférico é a seguinte: toda calota esférica polida e com alto poder refletor. Aí, vamos lá, vamos continuar. Só que esse espelho esférico, ele pode ser de dois tipos aí. Se ele refletir a parte de dentro da calota, eu vou chamar ele de espelho côncavo, né? Se eu refletir a parte de fora da calota, eu vou chamar ele de espelho convexo. Então, o espelho côncavo é aquele que reflete internamente a luz. E o espelho convexo é aquele que reflete na parte de fora. A gente pode fazer uma analogia com a colher, né? A colher, ela tem duas partes. A parte onde a gente bota os alimentos para comer e a costa da colher. A parte onde a gente coloca os alimentos seria o espelho côncavo. E a parte de trás da colher seria um espelho convexo. Tudo bem? Beleza? Tá. Como é que a gente vai apresentar um espelho esférico aí? Dessa forma aí, olha lá. Quando ele reflete a parte de dentro, é o espelho côncavo. E quando ele reflete a parte de fora, que a gente chama de espelho convexo. Tá entendido isso aí, gente? Tudo bem para vocês aí até aí? Sim, professor. Beleza? Então tá. Vamos seguir aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês falem. Essa aula está sendo gravada, tá? Para que vocês possam assistir depois também. Então, vamos lá. Os elementos aqui de um espelho. Como esse espelho ele foi tirado de uma esfera, né? Toda esfera tinha um centro e tinha um raio. Então, se eu desenhar aí a esfera de onde o espelho foi tirado, né? Aí nós vamos ter aí os seguintes elementos, olha lá. Nós temos o vértice, que é esse ponto aqui, ó, tá? Onde o eixo principal corta o espelho. Nós temos o centro da esfera de onde esse espelho foi tirado, tá? Esse centro que eu vou chamar de centro de curvatura. E nós temos o raio de curvatura do espelho, que é essa distância do centro de curvatura até o vértice. Tudo bem, galera? Beleza? Tranquilo? Em relação ao comportamento óptico de um espelho, pode ocorrer duas coisas aí. Se o espelho concentrar a luz para um ponto, né, no caso, eu vou dizer que esse espelho ele é convergente, no caso o espelho côncavo. Ele é um espelho convergente, porque quando a luz bate nele,
ela converge para cá, para frente dele, para um ponto aí. Esse ponto a gente chama de foco, tá? Já no espelho convexo, quando os raios de luz batem nele, eles são espalhados para frente do espelho, só que o foco dele está lá atrás. Então, esses raios de luz, eles não vão passar nesse foco aí. Para passar nesse foco, eu tenho que prolongar esses raios, a direção desses raios, olha lá. Então, esse raio aqui de cima, ele foi refletido para cá para frente. O prolongamento dele vai passar aqui atrás, no foco. Da mesma forma, esse outro raio aqui embaixo e esse outro aqui. Então, perceba o seguinte, que no espelho côncavo, o foco ele é real. Por que o foco é real? Porque são os próprios raios que vão passar lá nele. Já no espelho convexo, o foco ele é virtual, porque não passam os raios de luz nele, né? Só passam os prolongamentos. Tudo bem aí a diferença de foco real para foco virtual? O foco real está na frente do espelho, no caso, o espelho côncavo. E o foco virtual está atrás do espelho, no caso, um espelho convexo. Deu para entender isso aí? Respondam aí, por favor. O foco real, ele está onde, professor? Na frente do espelho aqui, olha lá, no espelho côncavo. Esse ponto aqui onde a setinha está passando. Quando os raios de luz batem no espelho, eles são refletidos para essa direção aqui. Se tu colocar um cigarro aqui, eles vão conseguir acender esse cigarro, porque a luz está sendo concentrada aqui nesse ponto, né? Então, os raios de luz, eles passam efetivamente aqui, eles passam de verdade aqui. Já no espelho convexo, só é o prolongamento, só uma linha imaginária que vai passar no foco, porque esse foco não está na frente, está atrás do espelho. Por isso que ele é chamado de virtual. Tudo bem? Vocês lembram lá que no espelho plano, a imagem ela é formada atrás do espelho, a gente diz que a imagem é virtual. Da mesma forma aqui, ó, o foco ele está atrás do espelho, então ele seria um foco virtual. Beleza aí, galera? Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. O que mais que a gente tem que saber aqui? Aqui alguns exemplos, né? De um espelho. Aqui, na verdade, não é um espelho, é uma lente, onde o garotinho está queimando aqui o chão, queimando um papel, alguma coisa, concentrando as luzes, né? Do sol. Então, se eu tiver um espelho côncavo, eu consigo queimar um papel, como eu falei aqui. Diz a lenda que o Arquimedes, que era um sábio grego, ele protegeu a cidade dele de ser invadida pelos romanos, utilizando um gigantesco espelho côncavo. Então, ele concentrava a luz do sol aqui no navio e queimou os navios aí, evitando que a cidade dele fosse invadida. Tá? Ele utilizou um espelho côncavo. Mas isso é lenda, a gente não sabe se é verdade. Tá? Então, aqui, os elementos de um espelho são os seguintes, olha lá. Nós temos o centro de curvatura, que eu falei agora há pouco. Nós temos o vértice, tá? A distância do centro de curvatura para o vértice é o raio do espelho. Vai representar pela letra R. Entre o centro e o vértice fica o foco do espelho, que é essa letra F aí, que é para onde convergem os raios paralelos quando eles passam no espelho. A distância do foco para o vértice a gente chama de distância focal. Como o foco está exatamente no meio entre o centro de curvatura e o vértice, essa distância focal é metade do raio. Tá? Então, numa questão aí, quando a gente for fazer os cálculos, se eu te der o raio, dá para você saber o foco do espelho, a distância focal dele aqui, dividindo o raio dele por 2. Então, a distância focal, que é essa distância aqui, ela vale metade do raio do espelho. Tudo bem, galera? Tranquilo até aí? Tá entendido isso? Respondam aí. Boa tarde, Lauro. Todo mundo entendeu o que eu expliquei? Sim, né? Então tá. Vamos prosseguir. Principais raios. Galera, o objetivo meu agora aqui é montar as imagens nos espelhos esféricos, tá? Para a gente aprender a montar as imagens, vocês lembram como a gente fez lá no espelho plano? A gente traçava 2 raios e via onde esses raios se cruzavam ou onde os prolongamentos deles se cruzavam. E aí eu tinha a imagem. A gente viu isso em espelho plano.
Da mesma forma, a gente vai usar aqui no espelho convexo e no côncavo. Só que existem algumas regras para esses raios aqui. É o que a gente vai aprender agora. Vamos lá. Qual é a primeira regrinha lá? Olha lá. A primeira regra diz o seguinte: todo raio de luz que entra paralelo ao eixo principal, ele reflete passando na direção do foco, tá? Então, presta bem atenção aí. Esse raio de luz, ele entrou paralelo ao eixo principal. Quem é o eixo principal, professor? É essa linha aqui, ó. Isso aqui é o eixo principal. Deixa eu anotar aqui, a galera entender. Olha lá. Isso aqui é chamado de eixo principal do espelho. Tá? Então, todo raio de luz que entrar paralelo a esse eixo principal aqui, ele vai bater no espelho, vai ser refletido passando na direção do foco. Perceba que esse exemplo que eu estou te mostrando aí é um espelho côncavo. Então, o raio de luz passa efetivamente lá no foco. Tudo bem? Tá? Só que no espelho convexo, quando esse raio de luz ele entrar paralelo ao eixo principal, ele não vai passar no foco. O que vai passar no foco lá? O prolongamento dele. Tá? Mas, de qualquer forma, quando entra paralelo ao eixo principal, ele é refletido na direção do foco. Beleza? Eu vou ensinar 4 raios para vocês, né? Esse aí foi o primeiro. Desses 4, vocês precisam apenas de 2 para calcular, para montar a imagem lá, na verdade, né? Tá? Então, vou ensinar 4. Desses 4, você só precisa de 2. Então, veja qual é o mais fácil para você aprender. Então, todo raio de luz que entra paralelo ao eixo principal, ele reflete na direção do foco. Só que se o espelho for côncavo, o raio de luz vai passar efetivamente lá no foco. Se o espelho for convexo, o que vai passar no foco é o prolongamento dele. Tá? Beleza. Segundo raio aqui, tá? É o contrário do que a gente acabou de ver aí. Tá? É o princípio da reversibilidade. Se quando o raio de luz ele entra paralelo, ele reflete no foco, o que vai acontecer se ele entrar na direção do foco? Ele vai refletir paralelo. É só inverter o caminho da seta lá. Antes ele entrava paralelo, refletia na direção do foco. Agora, ele entrou na direção do foco, vai ser refletido paralelo. Então, é o inverso do que a gente viu. Tá? Então, toda vez que o raio de luz ele entrar na direção do foco, ele reflete paralelamente ao eixo principal, tá? Então, se ele entrou pelo foco, ele sai paralelo ao eixo. Tudo bem? Eu vou seguindo aqui até vocês pedirem alguma coisa aí, tá? Se não estão falando nada, é porque está entendido, né? Eu vou seguindo aqui. Qualquer problema, vocês falem aí. Vamos lá. Terceiro caso. O terceiro caso é quando o raio de luz ele entra na direção do vértice. Se ele entra na direção do vértice, ele é refletido simetricamente. Se vocês lembrarem da nossa última aula de espelho plano, eu falei para vocês o seguinte: toda reflexão existe o ângulo de incidência, que eu representava pela letra I, e existe o ângulo de reflexão. Esses ângulos, eles são sempre iguais. Vocês lembram que a gente falava lá? Então, se o ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de reflexão, quando ele entrar na direção do vértice, o eixo principal vai fazer o papel da normal. Então, ele tem que ser refletido simetricamente. Ele tem que voltar formando o mesmo ângulo que ele fez com o eixo principal. Então, se ele entrar na direção do vértice, ele reflete simetricamente. Tá? Então, se ele entrou na direção do vértice, ele sai simétrico. Mais um caso para encerrar. Por fim, o último caso aqui. Se o raio de luz ele entra na direção do centro do espelho, ele é refletido sobre ele mesmo. Tá? Esse aqui eu acho que é o mais fácil. Então, toda vez que um raio de luz incidir na direção do centro de curvatura de um espelho, ele vai ser refletido de volta na mesma direção. Ele é refletido sobre ele mesmo. Tá? Então, desses 4 raios aí que eu ensinei para vocês, vocês só precisam de 2 para montar as imagens. Vocês vão ver que é bem fácil de montar as imagens. Tudo bem? Tá? Então, a gente vai ver agora como é que a gente monta as imagens aí do espelho côncavo e do espelho convexo. Aqui é um exemplo de um farol, onde a gente coloca uma lâmpada no foco do farol. Quando essa lâmpada é acesa, ela reflete a luz. Como ela saiu do foco, ela vai ser refletida paralelamente ao eixo principal, tá? Então, vem cá.
existem dois tipos de espelho que a gente está estudando. O espelho côncavo e o espelho convexo. Quando a gente se olha nesses espelhos, a nossa imagem ela parece maior ou menor do que a gente é. Tá? Não é igual ao espelho plano. No espelho plano, eu falei para vocês que a imagem ela é virtual, direita e igual. Quando tu te olha no espelho do banheiro, você aparece do mesmo tamanho. Mas quando você se olha no espelho da farmácia, você aparece menor. Quando você se olha no espelho de maquiagem ou do dentista, você aparece maior. Então, esses espelhos aí que a gente está estudando. Tudo bem? Vamos lá. Tá, em relação aos espelhos esféricos aqui, vocês já perceberam que quando vocês observam a imagem de vocês na frente de uma bola de árvore de Natal, a imagem aparece deformada. Por que ela aparece deformada? Porque para um ângulo de abertura maior que 10 graus, tá? Os espelhos, eles não são gaussianos. O que são um espelho gaussiano? É aquele que a gente vai conseguir enxergar a nossa imagem de maneira nítida. Então, para eu construir um espelho esférico, ele tem que ter pequena abertura. Essa abertura tem que ser menor ou igual a 10 graus. Por isso que numa bola de árvore de Natal, quando a gente olha o nosso rosto, aparece deformado, porque a gente está olhando num espelho cujo ângulo de abertura é maior que 10 graus. Então, a gente vai trabalhar aqui só com espelhos que não tenham aberração. E o ângulo de abertura deles seja de no máximo 10 graus, para a gente poder ter a imagem nítida. Quando a gente olha no espelho com abertura maior que 10 graus, a imagem aparece deformada, tá? Como nesse caso aí, olha lá. Isso aí, assim que a gente se vê numa esfera grande, né? Então, esse espelho, ele não é gaussiano, ele não é gaussiano. O senhor já, licença, o senhor tá dando a resposta já daquela, né, do tom, do ratinho, que tá se olhando. Exatamente. Mas a gente vai corrigir lá. Acho que eu nem vou corrigir a do ratinho, não, porque a última eu vou corrigir as 5 primeiras. Mas aí já é a resposta de lá mesmo. Tá? A do ratinho, na verdade, o ratinho aparece grande, né? Na bola de árvore de Natal. Só que, na verdade, se a gente se olhar, a gente aparece menor, né? Não é maior. Então, esse que é o erro lá no desenho lá da questão. Vocês vão fazer depois essa questão. Vamos lá. Então, esse espelho aí, ele não obedece às propriedades de Gauss. Ele não é gaussiano. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida aí, galera? Alguma pergunta? Posso continuar? Vamos lá, então. Se tiver alguma coisa, pergunte aí. Vamos construir as imagens. O primeiro espelho que a gente vai pegar para construir a imagem é o mais simples, que é o espelho convexo. O espelho convexo Olha lá. O espelho convexo é aquele que tem no ônibus, é aquele que tem em lojas, em garagens, que tem na farmácia. Não sei se vocês já perceberam lá, tá? Então, olha lá, presta atenção. Nesse espelho aqui, como a parte que reflete a luz é a parte de fora dele, os elementos foco, centro, estão atrás do espelho. Então, só tem um tipo aqui de imagem. Por quê? Qualquer posição que eu coloque um objeto aqui, a imagem é a mesma. Me respondam aí, quando vocês se olham naquele espelho lá que tem no ônibus, na garagem, na farmácia, como é que você aparece? Maior ou menor? Nesse espelho convexo? Menor. Menor, não é isso? E direito, não aparece de cabeça para baixo não, né? Não, parece menor e E perfeito. direito. Isso. Então vamos Não, ver por aparece quê. menor e direito, professor. Então vamos ver aí, olha lá. Eu vou colocar um objeto, isso aqui é você. Está na frente do espelho. Eu falei agora há pouco que a gente precisa de, no mínimo, quantos raios aí? Eu ensinei 4, a gente vai precisar só de quanto? 2. Quantos raios eu preciso? 2, né? Então vamos lá. A gente aprendeu que todo raio paralelo, ele reflete na direção do foco. Então tá aí. Raio paralelo, refletindo na direção do foco. Tá? E todo raio que entra na direção do vértice, ele sai simétrico, ele reflete, formando o mesmo ângulo de incidência e de reflexão. Se vocês perceberem, galera,
aqui na frente, esses raios, eles não vão se encontrar. Olha só, esse raio aqui está indo para cima, e esse raio aqui está indo para baixo, olha. Então, eles não vão se cruzar aqui na frente. O que eu tenho que fazer para eles se cruzarem? Eu tenho que prolongar atrás do espelho a direção deles, olha lá. Aonde eles se cruzaram é que vai aparecer a nossa imagem lá. Então, perceba que essa imagem aí, ela foi formada atrás do espelho. Se ela foi formada atrás do espelho, ela é uma imagem virtual. Lembra? Toda vez que a imagem está atrás do espelho, ela é chamada de virtual. Agora, compara aí. Ela está de cabeça para baixo ou ela está de cabeça para cima aqui? Ela está invertida ou De não? cabeça pra cima. Não, não Cabeça tá para cima. invertida. Então, eu digo que ela é direita. Quando ela está de cabeça para baixo, eu digo que ela é invertida. Então, aqui ela é virtual, porque ela está atrás do espelho, e ela é direita. Agora, compara o tamanho dela com o objeto. Olha, o objeto está aqui, e olha a imagem aqui que se formou atrás do espelho. Ela é maior ou menor que o objeto? Menor. 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 Então, toda vez que tu estiver na frente de um espelho convexo, a imagem vai ser essa daí. Virtual, direito e menor. É por isso que a gente se vê naquele espelho lá do ônibus, menor, direito e virtual. Virtual aqui quer dizer que está atrás do espelho. Professor, sempre que falar em espelho convexo, é essa imagem, qualquer questão do Enem, da sua prova, assim, falou espelho convexo, a imagem ela é virtual, direito e menor. Acabou. Então, esse caso aí é o mais simples, porque só tem um caso. Porque os elementos... Por que isso acontece, professor? Porque os elementos eles estão atrás do espelho. Então, aqui na frente, eu só tenho uma posição para colocar. Qualquer lugar que eu coloque o objeto aqui, ou mais perto ou mais longe, sempre vai formar a imagem virtual, direito e menor. Esse é o caso único. Tudo bem? Tá. Agora, vocês vão perceber o seguinte, que no espelho côncavo, como esses elementos estão na frente do espelho, eu vou ter 5 posições diferentes que eu possa colocar o objeto aí. E cada posição vai me dar uma imagem diferente, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter 5 imagens. É mais difícil que o outro, porque o outro sempre é apenas aquela imagem, virtual, direito e menor. Já no espelho côncavo, depende da posição que eu colocar o objeto, é que vai ter a imagem formada aqui. A gente vai ver aí. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro caso, qual é, professor? É quando eu coloco o objeto o mais longe possível, ou seja, o objeto antes do centro de curvatura. Tá? A imagem só é Virtual? virtual quando o espelho é côncavo? Não, vai ter nesse espelho convexo aqui um caso que é virtual também, que é o último caso. Mas no espelho convexo... Não, mas eu sempre tô a imagem... perguntando se só é no côncavo, Esse- que a gente se vê atrás do espelho, que é menor. Não, E aquele é o direito. convexo, não é côncavo. Ah, é o convexo que eu tô perguntando. Isso. Desculpa. Naquele espelho lá, a imagem é virtual, direito e menor. Mas nesse caso aqui do tá. côncavo, eu vou te ensinar 5 casos. E um dos casos aqui também é virtual. Só que diferencia que ela vai ser virtual e maior, que é o último caso. Eu vou mostrar de um Tá. por um aqui para vocês entenderem, tá bom? Tá. Esse é o primeiro. Onde é que eu coloco o objeto? Eu coloco o mais longe possível, depois eu vou aproximando ele. Se vocês observarem aí o desenho, vocês vão perceber que existem 5 possibilidades para eu colocar esse objeto. A primeira é antes do centro. A segunda é sobre o centro aqui, sobre esse C, que é o próximo caso. A terceira é quando eu coloco entre o centro e o foco, terceiro caso. A quarta vai ser quando eu coloco sobre o foco. E o quinto caso é entre o foco e o vértice. Então, perceba que eu tenho 5 possibilidades. No espelho convexo, como esses elementos estão atrás do espelho, eu só poderia colocar aqui na frente, então só tinha aquele caso lá. Por isso que era mais simples. Tá? Mas esse aqui também não é tão difícil, dá para a gente entender aqui, porque segue uma lógica aqui. Então, vamos lá. Eu preciso traçar 2 raios de luz a partir desse objeto para eu montar a minha imagem. O primeiro raio obedece àquela regra. Paralelo ao eixo principal, reflete na direção do foco. Tá aí, ó. Entrou paralelo. Para quem chegou depois, o eixo principal é essa linha aqui que passa no centro, no foco e no vértice. Então, toda vez que uma linha de luz aqui, um raio de luz,
incidir paralelo ao eixo principal, ele vai sofrer reflexão na direção do foco. Aí eu vou traçar outro raio na direção do vértice. Quando eu traço na direção do vértice, ele reflete simétrico, formando o mesmo ângulo de incidência e de reflexão. Vocês vão perceber aí pela figura que agora não preciso prolongar lá atrás, porque os raios de luz se cruzaram aqui na frente. O que eu estou querendo é o cruzamento dos raios refletidos. Como eles se cruzaram neste ponto aí vai estar a nossa imagem. Tudo bem? Perceba o seguinte, essa imagem ela está na frente do espelho ou ela está atrás do espelho? Na frente. Na frente. Toda vez que ela for na frente, que ela for formada na frente do espelho, ela não vai ser virtual. Tu vai dizer que ela é uma imagem real. Essa imagem real é aquela que pode ser projetada numa parede. Quando tu está na sala de aula, o professor coloca o data show lá. Aquela imagem ela é projetada no quadro lá. Quando tu vai para o cinema assistir um filme, né? Aí tem o projetor lá que projeta a imagem na tela lá. Toda imagem real, ela é projetada no anteparo. E toda vez que a imagem for real, ela é invertida. Perceba que ela está de cabeça para baixo, a setinha aí, olha lá. Aí tu pode perguntar assim, professor, se toda imagem real ela é invertida, por que quando eu vou no cinema, não aparece de cabeça para baixo? É porque o aparelho lá está de cabeça para baixo. É porque o data show fica de cabeça para baixo. Mas toda imagem que ela é real, que ela é projetada no anteparo, ela é invertida. Toda imagem que ela é virtual, ela é direita. Deu para entender isso aí, galera? Mais ou menos. Mais ou menos. Quando a imagem estiver na frente do espelho, como nesse caso aí, ela vai estar de cabeça para baixo. Quando ela estiver atrás do espelho, ela vai estar de cabeça para cima. Então, quando ela for real, ela vai estar invertida na frente do espelho. Quando ela for virtual, ela vai estar atrás do espelho e direita. Tudo bem? Agora sim. Tranquilo. Tá, mas falta falar mais alguma coisa aí, né? Essa imagem ela é real, ela é invertida. E o tamanho dela, comparando com o objeto aí? Me diz aí, maior, menor ou igual? É menor. Menor, né? Dá para ver aí. Menor, professor. Né? Menor. Então, quando o objeto está antes do centro, essa imagem ela vai ser real, ela vai ser invertida e ela vai ser menor. Tudo bem, galera? Sim. Todo mundo entendeu aí o primeiro caso? Sim. Beleza. E repara que ela está sendo formada nesse ponto aqui, ó, entre o centro e o foco. Uma outra dica aí para vocês, uma dica aí que eu vou dar só para a turma de vocês. Perceba o seguinte, quem está mais longe do espelho, o objeto... de nós. E galera, quem está mais longe no espelho aí, o objeto ou a imagem? Objeto. Quem é maior? O objeto. Pronto. O objeto. Quem estiver mais longe sempre é maior. Ah, Isso é uma dica importante para o vestibular. Tu vai perceber. Tá, vocês entenderam o primeiro caso aí. Para onde eu vou colocar? Qual é o próximo passo aí? Eu estou aproximando o meu objeto do espelho. Esse é o primeiro caso. Aonde eu vou colocar o objeto agora aí? Olha para a imagem aí. Onde tu sugere que eu devo colocar? Próximo passo. Alguém sabe? Não. Qual é o próximo ponto que vem aí no desenho? Onde ele está, para onde ele vai? Seria o centro. No centro. Tá vendo o centro bem aqui? Sim. ele fica entre o centro e o foco. Não, depois. Agora ele está antes do centro. Ah, O próximo passo agora vai ser em cima do centro aqui, né? Sim, sim. Vai ser o segundo caso. É o que a gente vai ver agora, olha lá. Olha lá. Agora ele está aqui. Eu já coloquei ele antes do centro, a imagem foi real, invertida e menor, que vocês me falaram. Agora vamos traçar os dois raios de sempre. Paralelo, reflete no foco, e se ele entrar na direção do vértice, ele sai simétrico. Se vocês perceberem, os raios se cruzaram exatamente embaixo do centro, olha lá. Tá? E aí eu pergunto para vocês, primeira pergunta, essa imagem ela é real ou virtual? É real. Real. Por que ela é real? Porque ela está na frente ou atrás? Porque ela tá na frente.
Sempre que está na frente do espelho é real. Ela é direita ou invertida? É invertida. Invertida. Sempre que é real, é invertida. Pode casar isso aí. Sempre que é real, é invertida. E sempre que é virtual, é direita. Tá? E terceira pergunta aí. Quem está mais longe do espelho, o objeto ou a imagem? Os dois estão no mesmo. Na mesma distância. Então, tem alguém maior que alguém aí? Não. Então, Os eles dois são estão do mesmo do tamanho. mesmo tamanho. Perfeito. Então, nesse caso aí, a imagem ela é real, ela é invertida e igual. Tranquilo aí? Sim, sim. Tá fácil. Sim. Vocês perceberam que o primeiro caso, galera, o primeiro caso aí, ela foi real, invertida e menor. O segundo caso, ela já aumentou de tamanho, ela foi real, invertida e igual. Aonde eu vou colocar o objeto agora aí? Vai ser no foco? O foco e o centro. O foco e o centro. Agora vem cá, pela lógica aí que a gente está traçando aqui. Se o primeiro caso ela foi real, invertida e igual, perdão, o primeiro caso ela foi real, invertida e menor. Agora ela foi real, invertida e igual. Como é que tu acha que vai ser o terceiro caso? Ela já foi menor. Real, o Vai ser invertido e maior. maior. Isso. Olha lá o que vai acontecer. Vamos lá. Agora eu vou colocar o objeto aqui, tá? E aí, quando eu coloco o objeto aí, eu vou traçar aqueles dois raios de sempre. Eles vão refletir no espelho e vão se cruzar aqui, olha lá. Essa imagem ela é real, gente, porque ela está na frente do espelho. Vocês estão percebendo que ela está de cabeça para baixo, então eu vou dizer que ela é invertida. Tudo bem? E vocês estão vendo que o tamanho dela agora é maior que o objeto. Lembra da dica que eu disse? Quem está mais longe do espelho agora? É o objeto ou a imagem? A imagem. Então, quem é maior aí? A imagem. A imagem. Deu para entender essa Obje- sequência? Não, objeto. Quem está mais longe é a imagem. Então, ela é maior. A imagem ela é Ah, é real, verdade, invertida. verdade. É a imagem que é maior. Isso. Entenderam aí a sequência? Então, apesar de ter 5 casos, mas tem uma sequência lógica, dá para decorar. Então, primeiro caso, real, invertido e menor. Depois, real, invertido e igual. Terceiro caso, real, invertido e maior. Sempre que está na frente do espelho é real. E sempre que for real, ela vai estar invertida. Tudo bem? O quarto caso, onde é que eu vou colocar o objeto? Qual é o próximo ponto aí? Eu vou me aproximar. No No foco. foco. No foco do espelho. No foco. Isso. Então, vamos colocar no foco para ver o que vai acontecer agora. Agora é uma incógnita, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu vou traçar 2 raios no mínimo. Professor, eu posso traçar... O senhor ensinou 4 raios. Eu posso traçar 4 raios? Pode. Se tu obedecer aquelas regras, não vai mudar nada. Vai formar a imagem exatamente onde estava se formando aí. Tá. Quando eu coloco o objeto no foco, vocês vão perceber que os raios refletidos, eles são paralelos. Tá? Eles não convergem, eles não vão se cruzar, porque estão paralelos. Eles nem se afastam, nem se aproximam. E se tu prolongar atrás, não vai adiantar nada. Por quê? Porque eles são paralelos. Então, o prolongamento dele também vai ser paralelo aqui atrás. Olha lá. Se eu prolongar, esses caras vão continuar paralelo lá atrás. Então, o que, é que vai acontecer aqui? Não vai se formar a imagem no foco. A imagem ela é chamada de imprópria. Ela vai ser formada no infinito. Porque tem uma teoria dos matemáticos que dizem o seguinte, a matemática diz o seguinte, 2 retas paralelas, elas se cruzam só no infinito. Então, numa distância infinita que elas vão se cruzar. Então, quando o objeto for colocado sobre o foco de um espelho côncavo, a imagem é chamada de imprópria. Ela não existe. Ela vai ser formada no infinito. Você pode fazer um teste com um espelho côncavo. Se você tiver um espelho côncavo, tá? Você aproximar do seu rosto, você vai ver que uma hora a sua imagem vai sumir. Você tá com a cara na frente do espelho, mas não aparece reflexo lá. Igual o vampiro, né? Não é vampiro que não tem reflexo no espelho? Então, quando o teu rosto sumir lá do espelho, é porque você está exatamente no foco do espelho. Aí não forma a imagem. A gente diz que a imagem ela é imprópria. Tudo bem, galera? Tudo. Todo mundo entendeu aí?
Então, no foco não forma imagem. Tá entendido isso aí? Tá. Quem mais aí? Só o Lauro fala, cadê o restante? Falem aí, participem aí. Deu para entender? No foco não vai ter imagem. A imagem é chamada de imprópria quando eu colocar o objeto no foco. Tá claro isso, galera? Sim. Sim, sim, sim. Beleza. E qual é o quinto caso? Onde é que eu vou colocar o objeto agora? Entre o foco e o Entre vértice. o foco e o vértice. Esse é o caso principal. Eu não lembro quem foi a aluna que perguntou agora há pouco aí se a imagem virtual ia ser só no convexo. Teve uma moça que perguntou aí, né? Pois é. Agora, nós temos o caso, o único caso que vai ser virtual, que é quando eu coloco o objeto entre o foco e o vértice. Olha lá. Eu vou traçar dois raios aí, que vão sair desse objeto. Eles vão obedecer aquelas leis que a gente aprendeu. Paralelo reflete no foco. Se ele entrar no vértice, ele sai simétrico. Vocês vão perceber que aqui na frente do espelho, esses raios eles estão abrindo. Ou seja, eles não vão se cruzar na frente. Não vão formar imagem na frente. Mas se você prolongar a direção deles lá atrás, você vai ver que eles se cruzaram lá atrás, formando uma imagem. Como a imagem está atrás do espelho, ela é uma imagem virtual. Não é isso? Agora ela não está mais na frente, né? Ela está atrás do espelho. Quando está atrás do espelho, como é que eu chamo a imagem? Virtual. Toda vez que a imagem é virtual, ela é direita ou invertida? Direito. Direita. Estão percebendo aí que ela está Direita, sempre professor. assim. Agora, compara o tamanho dela com o objeto aí. Ela é maior, menor ou igual? É maior do que o objeto. Maior. Ela é bem maior, tá vendo aí? Tem uma aplicação aí, galera, dessa imagem aí, desse caso, é o espelho de maquiagem das meninas. As meninas têm um espelho de maquiagem que o rosto parece maior. Então, quando as meninas estão se olhando no espelho de maquiagem, o rosto delas, elas estão entre o foco e o vértice do espelho, a posição que elas estão. A mesma coisa quando tu vai ao dentista. O dentista, ele usa esse tipo de espelho. O dentista usa um espelho côncavo. Então, onde fica a posição do dente da pessoa quando o dentista está tratando lá do teu dente? Fica entre o foco e o vértice. Aí o dentista vê a imagem direita, virtual e maior. Tá? Então, se eu perguntar para vocês uma questão, qual é o espelho do dentista? É o espelho côncavo. E qual é a posição do objeto quando a pessoa está no dentista lá? Entre o foco e o vértice. A imagem ela vai ser virtual, direita e maior. Tudo bem? Tá claro isso aí, galera? Tá. Sim. Entenderam? Qual é o mais fácil aí? O espelho convexo ou o espelho côncavo? Até agora, pra mim, parece o côncavo. Acho que o côncavo. O côncavo, professor. Mesmo tendo 5 Esse imagens, bagulho aí que eu não sei falar o nome. mesmo tendo 5 imagens, ficou mais fácil. Por causa da sequência, né? Eu acho que sim, por causa que é sequencial tudo. É sequencial, menor, igual, maior. Aí cada sequência é uma explicação, aí dá para entender melhor. Isso. Já no espelho convexo é só uma imagem, mas é fácil também, porque é só tu imaginar quando tu tá numa loja, numa farmácia, tu aparece menor lá, e virtual, e direita. Então, no espelho convexo é o único caso virtual, direito e menor. Tá? Tem mais alguma coisa aí, professor? Não, é só isso aqui, tá? Então, aqui eu vou colocar um resumo dos 5 casos aí, olha lá, para vocês, tá? Os 5 casos que a gente viu no espelho côncavo, olha lá. Em cada posição aí. Repare que no início ela é real, invertida e menor, que é esse primeiro caso aqui em cima, ó. Depois ela é real, invertida e igual. Depois ela é real, invertida e maior. No foco, ela não forma imagem, ela é imprópria. E o quinto caso, que é o mais importante, que ela é virtual, direito maior, que é o espelho do dentista. Tudo bem? E se a imagem ficar no vértice? Se a imagem ficar, se o objeto ficar no vértice, a imagem. No objeto, desculpe. Nós não temos esse caso aí, Cláudio. Ainda bem. Ah, não, isso era pra perguntar mesmo, que eu só vi 5 casos. Eu achei que alguma Nós coisa. só temos esses 5 casos, mas tudo bem, tem que perguntar mesmo. Se tiver dúvida, tem que falar. Beleza?
Agora, vamos comparar os 3 espelhos que a gente estudou. O espelho plano, a gente estudou semana passada, a imagem é virtual, direita e igual. O espelho convexo só tem um tipo de imagem, ela é virtual, direita e menor. Tá vendo o bonequinho menor aí? Olha lá. Tá? A imagem ela é virtual, direita e menor. Esse espelho aqui do meio é o convexo. É o que tem em loja, em garagem, farmácia, que tem ônibus. Tá? E esse espelho aqui é o côncavo. O espelho côncavo, a gente viu que ele tem 5 casos. Então, eu não coloquei aqui os 5 casos, eu coloquei só o quinto, que é o caso principal. A imagem é virtual, direita e maior. Tudo bem? Tá? Aí eu tenho uma perguntinha para vocês aí, já que vocês não perguntam nada. Eu tenho uma perguntinha aí. Qual é a vantagem da pessoa utilizar o espelho convexo? Por que o dono da farmácia bota aquele espelho lá? Qual é a finalidade? Eu Pra acho que poder é ver tipo tudo como da loja. é exatamente isso. Ixi, buguei. Pra ver Exatamente tudo melhor, isso. tipo, igual motorista de ônibus, pra ver quem é que tá subindo atrás do ônibus, quem que tá Perfeito. Descendo, né? acontecendo Até lá. mesmo, tipo assim, dá pra ver se dá alguma pessoa furtar, roubar, dá pra ver por Se o aquele cara espelho. entrar, É, se o cara entrar na loja americana, botar um choquito no bolso, o segurança vai ver lá pelo espelho. Não é isso? Contigo, Fátima? Hein? É exatamente isso que vocês falaram, tá? Então, no espelho plano, a vantagem é a simetria, a gente se vê como é, do mesmo tamanho. No espelho convexo, as meninas responderam perfeito aí, é porque dá para ver um campo visual maior, dá para ver a farmácia toda, a loja toda, tá? E qual é a vantagem do espelho côncavo? É porque o dentista quer ver o nosso dente ampliado, maior. As meninas querem ver o rosto maior quando elas estiverem maquiando. Então tá aí a vantagem de cada um, tá? A vantagem do espelho plano é a simetria, vai formar uma imagem exatamente do mesmo tamanho, simétrica. A vantagem do espelho convexo é o aumento do campo visual, dá para ver a área toda lá da farmácia. E a vantagem do espelho côncavo é a ampliação, beleza? Tem mais alguma coisa aqui? Tá aí, ó. Um jovem se olhando nos 3 espelhos e formando essas 3 imagens que vocês viram aí, ó. No côncavo, virtual, direito e maior. No plano, virtual e igual, do mesmo tamanho, né? No convexo, que tem loja e garagem, ele é virtual, direito e menor. Tudo bem? O que mais que tem aqui? É um resumo também, né? Espelho convexo é o que a gente vê em lojas e garagens e farmácia, olha lá. A vantagem é o aumento do campo visual, aplicações, retrovisores, lojas, garagens, ônibus, tá? Esse é o espelho convexo, que a pessoa parece menor, olha lá. Já o espelho côncavo é o espelho de maquiagem, o espelho do dentista, dos faróis, a antena parabólica também funciona como espelho côncavo. Os faróis também. Beleza? Deu para entender isso aí, galera? Deus. Deu sim, deu sim. Tá vendo como é fácil? dê sim, professor. E eu acho mais legal estudar isso aí do que espelho plano. Eu acho mais legal essa parte. Agora o cálculo é difícil, dependendo. Vai ter o cálculo depois, mas eu prometo que eu vou deixar bem fácil para vocês. Vocês estão gostando, estão achando bacana, mas tem fórmula e tem cálculo. Mas a gente vai aprender isso na próxima aula. Eu não sei se é segunda a nossa aula, é terça, eu não sei. De tarde, né? A gente tem uma aula próxima. Aí a gente vai ver os cálculos. Hoje aqui é só essa teoria. Vamos fazer uma questão aí. Dá uma lida nessa questão e me diz a resposta. Lê com calma. Professor, não sei, eu acho que a imagem está maior para a gente aqui. Eu acho que isso poderia reduzir, que eu não estou vendo muita coisa. Ou a imagem é assim mesmo? Nesse desenho aí? É. A questão é assim mesmo. É um raio de luz que está batendo na superfície de um espelho convexo. Vocês conseguiram compreender aí o desenho? Tá na apostila também essa questão. É da atividade de vocês que eu vou resolver. Posso fazer? Ou vocês querem fazer? Vocês querem fazer e me dizer a resposta? Eu acho que é a letra D, eu acho. D. O que mais?
Eu chuto C. C. Eu também É, chuto já ia C, falar, Lauro. pode ser Que é a a C D também. também. É, já ia falar, pode ser a C Eu chuto também. letra C, Lauro. Pode ser a C. Olha lá. Presta atenção. Ei, na figura abaixo é possível observar um raio de luz incidindo no espelho esférico gaussiano, paralelo ao seu eixo principal. A gente aprendeu. Quando o raio de luz entra paralelo ao eixo principal, ele reflete em que direção? É a C, No foco, não professor. é isso? Não reflete na direção do foco? Só que quem está Sim. fazendo o papel de foco aí, meu filho, é o ponto A, olha lá. Ponto A seria o foco. Lembra que esse espelho aí, ele não é côncavo, ele é convexo. Então, o A seria o foco e o C seria o centro. Quando esse raio bater aqui, ele vai refletir na direção do foco. Só que o foco está atrás. Então, ele vai refletir para cá, ó. Vou forçar a barra aqui, né? O que vai passar na direção do foco é o prolongamento dele. Mas ele não quer saber o prolongamento, ele está perguntando assim. Considerando o ponto A como o foco, ó, ele está dizendo, ó, o A é o foco. Se o ponto A é o foco e o ponto B é o centro de curvatura desse espelho, depois da reflexão, o raio de luz passará pelo ponto, que tem aluno que vai dizer, o raio de luz passará pelo foco. Não. Como o foco está atrás do espelho, o raio não vai passar aqui, vai passar só o prolongamento. O raio vai refletir nessa direção aqui, ó. E quem é que está nessa direção aí? Qual é o ponto? É o ponto C. Tudo bem aí, galera? Deu para entender? Sim. Deu sim, deu. Tudo pra entender. Tá aqui a resposta. Após a reflexão, o raio de luz passará pelo ponto C. Beleza. Faz essa daí agora. Pelo que vocês acabaram de ver da aula. Como eu sou teu amigo, eu vou fazer um desenho aqui do que ele está falando. Facilitar a tua vida. O espelho que ele está dizendo aí é côncavo. Enquanto vocês estão pensando aí, eu vou fazendo um desenho aqui para ficar mais fácil. O espelho côncavo é esse aqui. Aí aqui seria o eixo principal. Aqui é Real o invertido em vértice. menor. É o primeiro caso, né? Esse aqui é o foco. Esse aqui é o centro. Vocês lembram que o centro para o vértice, eu falei no início da aula, é o raio, não é isso? Essa distância é o raio. Como ele vai colocar o raio, o Eu lápis? acho que é virtual. Eu acho que é virtual invertido em menor. Eu acho, não sei. Eu tô Olha lá, entre presta A e a atenção. B. Presta atenção aqui. Danton, em uma prática de laboratório, acho que é uma aula prática de laboratório, observa as imagens formadas em um espelho côncavo. Ao colocar um lápis a uma distância maior que o raio de curvatura, então ele vai colocar o lápis aqui, olha, antes do centro, porque aí ele fica numa distância maior que o raio, porque o raio é a distância do centro para o vértice. Tudo bem? Tá? Então, o objeto é colocado aqui. Então, esse caso aqui é o primeiro caso que a gente estudou. Qual é o primeiro caso que a gente estudou? Como é que fica a imagem? Quem lembra? Fica maior. Real invertido em menor. Qual é a alternativa que tu marca? Hein? Professor, é real invertido em menor. A Primeiro letra caso, A. né? Real invertido em menor. A imagem vai se formar bem aqui, ó. Tá? Então, a alternativa correta aí seria a letra A, imagem real invertida em menor. Mas ficou mais fácil quando eu fiz o desenho para a gente ver aqui, não foi? Então, quando vier uma questão dessa, tu vai interpretar o texto e vai montar o desenho aqui para ficar mais fácil para você responder. Beleza aí? Todos entenderam aí por que é letra A? Sim, entendi, professor. Tranquilo. E esse daí?
Vou abrir a porta aqui enquanto vocês estão pensando na resposta. Espera aí. Rapidinho, galera. É a A, isso aí. Enquanto a galera... É A de novo. É A de novo. De novo. Qual é a resposta, filhotes? A. É A de novo. Letra A. Tem mais alguém que marca outra? Ou não? Todo mundo acha que é A? Os outros aí não querem falar, estão com vergonha, né? Ou não sabe? A cabine do provador de uma loja de roupas tem no seu interior um espelho esférico de 1 metro de altura por 1 metro de largura. As imagens vistas nele são direitas e ampliadas, tá? São direitas e ampliadas, tá? Esse espelho, é correto afirmar que não é convexo, porque no convexo a imagem ela é virtual, direita e menor, sim ou não? É o espelho do ônibus, né? Então, onde tem convexo, tu já elimina. Não pode ser B, nem D. Estamos entre A e C. Só que ele disse que essa imagem ela é direita. Tudo bem ou não? Se ela é direita e ampliada, é o último caso do espelho côncavo que a gente viu, né? É o único caso em que ela é direita e maior. Porque os 3 primeiros casos ela é real e invertida. Então, não é a letra A, não. Então, a resposta é a letra C, né? Tudo bem ou não? Qual que era a letra C? O pessoal não fica ouvindo. Sim. É, tá sim. É letra C, porque o único caso em que ela é maior e direita é o 5º caso do espelho côncavo. Que a gente viu lá, que eu falei que é o espelho do dentista. Então, a resposta é a letra C. O espelho é côncavo e a imagem é virtual. Tudo bem, galera? Tá entendido isso aí? Beleza. Quarta questão. A gente vai resolver 5 aqui para vocês. Em qual dos dois espelhos... Isso é um texto primeiro que ele fala. Eu vou ler para ti. Em qual dos dois espelhos acredito? No que me põe melhor ou no que me dá vontade de nunca mais sair de casa? Nas casas é comum o uso de 3 tipos de espelho. Um deles sempre forma uma imagem menor. Qual é, galera, o espelho que sempre forma uma imagem menor? Seria o espelho convexo? Isso. Então, aqui ele está te dando uma dica. Num deles sempre forma uma imagem menor. Então, ele está falando do convexo, não é isso? Reduzindo os problemas do nosso rosto. Então, esse primeiro é o convexo. Encorajando-nos. O outro mostra o nosso rosto e os problemas dele do jeito que eles são. Qual é o espelho que mostra a gente exatamente como a gente é? Dos 3 que a gente estudou. Côncavo, convexo ou plano? Hein? Seria Qual o espelho da sua casa que mostra você exatamente como você é? É o espelho O plano? côncavo, o convexo ou o plano? É o plano. É o plano. O plano? É. O primeiro aqui é o convexo, porque ele disse que aparece menor. O segundo mostra como a gente é. E o terceiro aumenta a imagem do rosto, aumentando nossos defeitos faciais, tirando a nossa vontade de sair de casa. Se for feio igual eu, é verdade isso. Uma pessoa bonita. Então, nessa sequência aí, galera, qual foi a ordem que ele citou os espelhos aí? O primeiro espelho foi qual? Foi O convexo. O segundo foi qual? O plano. E o terceiro foi o côncavo, não foi? Certo ou não? Sim.
Qual é a resposta? D. D de dado. Tudo bem aí, galera? Essa questão? Eu achei essa questão fácil. Acharam fácil ou difícil essa? Um pouco fácil, fácil. Acho que fácil. Fácil, né? Beleza. Vamos fazer aqui, ó. Então, a resposta convexo, plano e côncavo, letra D. Vamos fazer essa aí para encerrar. Dá uma lida aí e me diz a resposta. Eu acho que é virtual, maior e direita. Isso. Eu Tem o acho. vértice. Ele está dizendo que o espelho é côncavo aqui, ó. Então, a gente já sabe que é aquele que tem 5 casos. Aqui é o vértice, aqui é o foco, aqui é o centro. Uma pessoa coloca um lápis entre o vértice, né, e o foco. Então, o lápis está aqui, ó. É o quinto caso. Como é o quinto caso lá do espelho côncavo? A imagem ela é como? Vestida direito maior. Não, o quinto caso. Ela é virtual, direita e maior, né? Acho que você Isso. pensou certo, mas falou errado. Não é isso? Virtual, direita e maior. É a letra B, como eu falei. Letra C, Sim. certo? Todo mundo concorda aí, galera? Sim. Então, qual é o tipo de imagem aí? A resposta, a imagem conjugada por esse espelho, ela é virtual, maior e direita. Resposta, letra C, tá? Eu não vou resolver as outras para vocês, porque senão eu dei 10 questões lá, resolvi 5. Vocês vão resolver essas 10 e vão mandar para o meu e-mail. Como hoje é sexta, vocês têm até sexta-feira para mandar essa apostila. Aí na apostila tem um resumo lá para vocês, tá? Vocês já viram lá, né? Sim. Olha só. Eita, muita coisa aqui. Deu para entender a aula de hoje, galera? Sim, professor. Sim. Gostaram da aula? Deu para aprender alguma coisa? Sim. Se a prova Agora do Enem sim. fosse Deu. hoje, Obrigada, se professor. a prova do Enem fosse hoje, caísse algum assunto desses aí, vocês acertariam, né? A gente acertava. Com certeza. Sim. Esse é o meu objetivo aqui, é ajudar vocês com a prova do Enem, tá bom? Podem contar comigo sempre, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui que encerramos a aula. Aí, eles vão depois mandar para minha gravação e aí eu posto lá mais tarde, porque ela não está pronta agora, a gravação.